com o seu programa Viva a Vida e a sua apresentadora Eliana Delfino. E nós vamos conversar agora com o professor Vitor Patrick. Como anda sua mente? Ele vai falar sobre o desenvolvimento humano através da neurolinguística. Ô Patrick, Vitor Patrick, prazer em recebê-lo. Prazer é meu. No nosso programa Viva a Vida. E aqui no parque nós estamos falando de vida e nada melhor do que a natureza, não é, Patrick? É verdade, a natureza ela é muito importante pra gente. Então, e você estava me contando que você na sua infância tinha um probleminha de atenção e que foi isso que te levou ao que você é hoje? Conta pra nós. É verdade, eu tive muita dificuldade de aprendizado. Eu não sabia por que na época não diagnosticava, né? Então, tinha dificuldade de concentração, tinha dificuldade de conseguir assimilar os conteúdos, não lembrava das coisas na hora de chegar da prova. Eu acabava tendo uma resistência de anotar todas as coisas que me passavam, era muito conteúdo, eu não conseguia me acompanhar, não conseguia acompanhar o professor. Então nesse ínterim, nessa dificuldade toda... E você repetiu de ano várias vezes? Exato, 5 vezes. Oh, meu Deus! 5 vezes. Olha aí, mamães, presta atenção. Então nessa tentativa, né, louca de conseguir acompanhar o processo educativo, não conseguia, ficava de recuperação em quase todas as disciplinas, todos os anos, não escapava um. Tanto que eu brincava com o pessoal assim, hoje, esse ano eu consegui escapar de uma recuperação. E fui reprovado 5 vezes, né? Então... Passei muito frustrado esse período de infância e adolescência. Na adolescência eu tentei suicídio. Fiquei muito mal por condição de que eu achava que meu caminho não era pelo estudo. Eu não ia conseguir acompanhar, nunca conseguia acompanhar. E os seus pais, Patrick, achavam que precisava ir no médico, que era visão, alguma coisa? Ou te apoiavam? Minha família era muito humilde, né? Sempre foi muito humilde, então não tinha muitos recursos. Então, assim, eles levavam no médico e outro naquela época, mas não diagnosticavam o problema que eu tinha. Que eu só fui saber mais tarde. Você já estava a ponto de partir para outra coisa. Exatamente. Eu fui descobrir muito tarde que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas nessa época não tinha diagnóstico. Então, uma alternativa que meus pais faziam, levavam em psiquiatra, eles pediam para poder fazer algumas terapias, mas também não ajudavam. Nisso, eles me trocavam de escolas com certa frequência para ver se eu me adaptava em algum, acreditando que talvez pudesse ser a escola, mas todas as escolas têm a mesma metodologia. Eu só fui entender isso na minha fase adulta, quando eu fui ter acesso à neurolinguística e à neurociência. Então passei todo esse período aí frustrado, baixa autoestima, depressão, na época nem diagnosticava depressão. Tristeza, né? Então assim, foi um período muito negro da minha vida, um período muito difícil, né? E em comparação tinha coisas que eu conseguia aprender com mais facilidade. Por exemplo, aprender a língua japonesa. Imagina só. Aprender artes marciais. E isso é que você foi prestando atenção nesse outro lado. Exatamente. Foram estímulos que me ajudaram a desenvolver certas habilidades que pudessem me ajudar de alguma forma. Mas eu só fui entender que essas outras formas poderiam me ajudar uma vez que eu me conhecesse, né, através do autoconhecimento. E a neurolinguística, a neurociência, ela traz esse potencial. Te traz um autoconhecimento também, né? Fabuloso, porque a gente começa a investigar mais aprofundadamente o que a gente tem de recurso, né? Será que eu não tenho competência para aprender tudo aquilo que a escola ensina, tudo que a faculdade ensina? Será que eu vou ter dificuldade a vida inteira? E quando é que você foi para fora estudar? Então, depois de ter tentado suicídio já com quase 20 anos, eu estava com 22 anos depois, já muito frustrado, eu pensei em ir para fora, porque aqui no Brasil não tinha... Eu pensava, pela faculdade não é meu caminho, estudo não é meu caminho. Eu não vou conseguir nada. Eu não estou conseguindo acompanhar, vai ser pior. Então tem que buscar um trabalho alternativo, um subemprego, e eu sonhava muito alto. Então sonhar alto e tendo que passar pelas vias do aprendizado, eu falava, poxa, não é meu caminho. E aí eu resolvi ir para fora, já conhecia algumas pessoas que tinham ido, estava trabalhando em subemprego e ganhando relativamente bem. Falei, meu caminho vai ser esse então. Tô indo, fui para o Peru. Na época eu pensei em ir para os Estados Unidos, mas não foi viável, fui para o Peru. E no Peru eu conheci algumas pessoas interessantes e conheci principalmente um senhor que tinha uma escola de idiomas. E ele me convidou para dar aula, que foi aí um grande desafio. Uma coisa que eu tinha tanta dificuldade de aprender. Dar aula de português? Tem que dar aula de português. Aí que foi o desafio tremendo, né? Mas nessa tentativa de ensinar para os outros e ao mesmo tempo aprender, porque eu também não sabia da matéria. Você teve que pesquisar, né? Eu tive que pesquisar. E da sua maneira, aposto. Do seu jeito.
E como eu já não conseguia acompanhar o sistema educacional e tive que me deparar com o ensinar e não tinha nenhum modelo para me inspirar, eu tive que criar alguma alternativa. Então eu fui assim, quebrando a cabeça, primeiro tentando aprender comigo só, observava a dificuldade dos estudantes e tentava transmitir de um jeito que eles pudessem aprender, mudando a alternativa. Se eu tivesse que explicar uma coisa 10 vezes, eram 10 maneiras diferentes. Então minha mente começou a ficar mais criativa, estimulando de tal maneira que foi exatamente desenvolvendo esse potencial. E aí meus alunos começaram a aprender mais rápido, que foi o mais interessante. Isso surpreendeu, para mim era normal, porque eu não conhecia nenhum modelo e o modelo que eu tinha era fracassado. Mas aí um dos meus alunos que me elogiou certa vez me falou: o pessoal está aprendendo muito rápido, você tem uma habilidade para poder ensinar. Eu falei: poxa, será? Olha isso, ó. Autoestima já Melhorando. Melhorando. Né? E esse aluno meu, que é um médico, engraçado que meus alunos eram todos formados. Na turma tinha médico, tinha engenheiro, tinha advogado, tinha reitor de faculdade. E eu com só um artigo de segundo grau. Ai, meu Deus, olha então, só. Então assim, foi um desafio muito maior do que eu pudesse imaginar. Mas venci essa etapa. E um dos meus alunos, inclusive, que era um médico, ele me indicou para dar aula na Faculdade Federal. Lá no Peru? No Peru. E aí, fui com ele me apresentou o reitor, fiquei conhecendo, e ele me fez o convite, o reitor também, né? Ó, tá precisando de professor de português. Você quer dar aula aqui? Eu falei: quero, já tô dando aula ali, né? Vou dar aula aqui, é só mais um lugar. E aí comecei a dar aula na Faculdade Federal, sem ter curso superior. Só que aí nesse momento que eu aproveitei para poder fazer minha graduação. Aí onde que eu me tornei também formado em letras de espanhol. Ah, certo. E na formação, tem uma disciplina chamada metodologia de ensino. Certo. Aí que eu fui descobrir que o método que eu estava aplicando não era o mesmo método que aplica no Peru, que não é o mesmo no Brasil nem na América Latina. Eu falei: mas peraí, será? Se eu estou aplicando... Você descobriu um método. Se eu estou usando um método diferente, será que não existem outros métodos melhores? Aí eu comecei a investigar e comecei a descobrir outros métodos interessantes. O Japão tem métodos interessantes, a Coreia, a Europa, boa parte tem novos métodos. E aí eu fiquei com esse desejo de conhecer essas novas metodologias. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo, depois eu fui para a Europa. Certo. Aí é que eu tive contato com a neurociência, com a neurolinguística. E aí que eu fui conhecer minha mente. Aí eu fui entender o quanto de recurso eu tinha e não sabia utilizar. E que poder que é a mente, né? E eu sei que a gente usa só 5% desse potencial, não é isso? Exatamente. A gente usa 100% da mente, mas o potencial é muito baixo. É muito baixo. Entre 5% a 10% que a gente usa do potencial da nossa mente. Então nós temos um potencial incrível, mas usamos muito pouco dele. Então dá pra gente explorar muito mais. Só que a gente precisa enveredar e conhecer a gente mesmo, que é o potencial que a gente tem. Eu me lembro de um filme, não sei, acho que você já assistiu, Mente Brilhante. Sim, né? Excelente. Excelente, você desenvolveu sua mente. Exato. E olha onde você chegou, né? E olha, gente, espera um pouquinho que nós vamos para um intervalo rapidinho e já volto para contar mais segredos, hein?